E temos ainda aquilo que nós chamamos de conflação, ou que alguns chamam de conflação, e que você encontra, por exemplo, nos evangelhos. Aqui eu vou dar o exemplo no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, versículos 2 e 3. Indo para o texto em português, começa assim: conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual aprontará o teu caminho. Aí o versículo 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei direita as suas veredas. Nós temos duas referências aqui. E o que acontece é que ambas estão aqui relacionadas pelo evangelista com o profeta Isaías. Aqui houve, na verdade, uma amálgama, uma mistura de duas passagens do Antigo Testamento, considerada uma conflação, ou seja, entre aspas, erro. Calma que eu já vou explicar isso. Ao atribuir duas passagens ao mesmo profeta do Antigo Testamento, quando, na verdade, são dois profetas envolvidos. Apenas a segunda passagem é citação ipsilíteris de Isaías. Então, Marcos 1,3, no versículo 3, está citando diretamente Isaías 43, modificando levemente apenas o final, que eu marquei em verde, agora aqui na tradução. Lá no texto da Septuaginta, está assim: voz do que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor, fazei direita a vereda de nosso Deus. Aí Marcos 1,3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei direita a sua vereda. Então, houve aqui uma adaptação para que o texto se adaptasse à maneira como Marcos quer transmitir essa mensagem. Também notem que há uma diferença aqui na colocação da pontuação. Rapidamente explicando isso aqui, nem o texto hebraico e nem o texto grego, eles têm pontuação originalmente. Agora, as cópias mais recentes que chegaram até nós, no caso do texto hebraico, o texto massorético ele já possui uma pontuação. E, no caso do texto grego, os chamados manuscritos minúsculos mais recentes, medievais, eles começam a ter uma pontuação. A nossa pontuação vem, na verdade, da pontuação que foi criada para esses manuscritos gregos medievais. E aí você tem uma diferença, né? Porque a maneira como os massoretas eles vocalizaram e pontuaram, daria a entender que a pontuação correta seria essa: voz do que clama, 2 pontos, no deserto preparai o caminho do Senhor. Já a pontuação, conforme ela foi transmitida nos manuscritos gregos, a pontuação seria essa: voz do que clama no deserto, 2 pontos, preparai o caminho do Senhor. Muitos estudiosos concordam que lá no texto do Antigo Testamento, pelo contexto, tudo leva a crer que realmente a pontuação seria essa. Mas isso é motivo de discussão justamente porque essa pontuação ela é posterior. Bom, de qualquer maneira, o que mais importa é que apenas no versículo 3 você tem exatamente uma citação do profeta Isaías. A primeira passagem citada lá no versículo 2 do Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, é, na verdade, uma citação de Malaquias 3:1. E aí basta você comparar aqui, eu coloquei aqui em amarelo, várias palavras, excedendo aí aquele limite de 6, aquele limite foi estabelecido por Bitano, e eu coloquei em verde apenas as pequenas modificações. Aí indo para a tradução. Malaquias 3:1, segundo a Septuaginta. Eis que eu envio o meu mensageiro e inspecionará um caminho diante da minha face. Aí lá em Marcos 1:2. Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual aprontará o teu caminho. Então, há uma pequena modificação, mas essa pequena modificação vai ser melhor explicada agora, porque você, na verdade, tem outra citação, porque essa citação também faz referência a Êxodo 23:20. Ou, dentro daquela proposta de uso do Antigo Testamento, do próprio Antigo Testamento, é como se Malaquias 3:1, na verdade, estivesse fazendo referência a Êxodo 23:20. E é interessante quando você coloca o texto da Septuaginta de Êxodo 23:20, aí fica melhor explicado
porque você encontra essas pequenas modificações lá em Marcos 1:2. Então, eis que o texto de Êxodo 23:20, eis que eu envio o meu mensageiro ou anjo diante da tua face. Então, isso porque a palavra angelos, ela tanto pode significar mensageiro quanto anjo. O anjo é um mensageiro celestial. E aqui é interessante, por que acontece isso? Não é um engano, não é um erro, não é exatamente uma conflação, no sentido de erro. Essa amálgama, eu achei até melhor essa definição, essa amálgama feita em Marcos, capítulo 1, versículos 2 e 3, que na verdade é uma amálgama de 3 passagens do Antigo Testamento. Em absoluto, não é um engano, mas atende ao propósito de privilegiar Isaías, que é o profeta preferido deste evangelho. É até interessante como dar um estudo à parte, verificar a maneira maciça do uso do profeta Isaías dentro do evangelho de Marcos. Na verdade, Isaías é um dos profetas preferidos de todo o Novo Testamento, mas em especial o evangelho de Marcos. Toda a temática está relacionada com essas 3 referências. Malaquias 3:1 aplica-se no final deste livro profético a Elias, identificado com João Batista na tradição evangélica e mencionado na sequência do Evangelho de Marcos. Então, todas as 3 referências vão estar relacionadas para atender o que Marcos quer transmitir ali no início, que João Batista será essa voz que clama no deserto, que ele vem dentro daquele espírito profético de Elias, que lá em Malaquias diz que antes que venha o dia do Senhor, Elias retorna, e ainda mais usando Êxodo 23, aponta para a temática salvífica, que é um dos objetivos dos evangelhos. Então veja como, obviamente, inspirado por Deus, mas dentro de toda uma lógica, de toda uma razão de ser. É bem interessante isso.